Olá, mais uma vez, aqui estamos reunidos para refletir, eu aqui sentado, você acompanhando pela internet, esse assunto tão fascinante que demandou 5 vídeos, este é o último, sobre esse argumento, a relação entre a Igreja Católica e a salvação. Alguns dizem Jesus Cristo sim, a Igreja não. Para a salvação, apenas a minha relação com Jesus, eu não preciso da Igreja e por aí vai. E agora nós vamos tratar desse argumento, e ele pode ser colocado de uma forma bem simples, à guisa de pergunta. Um não católico ou um não cristão pode ser salvo? Ou será que nós devemos afirmar que somente os católicos podem conseguir a salvação? Os católicos já estão salvos? E alguém que não é católico ou deixou de frequentar a Igreja Católica pode se salvar? E aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho podem conseguir a salvação? E quando essa ignorância é culpável, a pessoa pode se salvar? E quando a ignorância é inculpável, a pessoa pode se salvar? E aqueles que viveram antes de Cristo, nunca ouviram falar de Jesus, do seu Evangelho e muito menos da sua igreja, podem se salvar? E aqueles que conhecem Jesus Cristo, mas não aceitam a igreja, podem se salvar? Desse assunto tratou um documento muito importante do Concílio Vaticano II, o último concílio ecumênico da Igreja Católica. Concílio ecumênico é uma reunião solene de todos os bispos da Igreja Católica, espalhados em todos os continentes da Terra. Esse concílio aconteceu entre os anos de 1962 a 1965. 2 textos. Lumen Gentium é a Constituição Dogmática sobre a Igreja, número 14, e a Lumen Gentium, número 16. A Igreja responde a todas essas questões de forma muito eloquente. Vamos ao primeiro texto, Lumen Gentium, capítulo 14. O Sagrado Concílio volta-se primeiramente para os fiéis católicos. Fundado na Escritura e tradição, ensina que esta Igreja, peregrina sobre a terra, é necessária para a salvação. Com efeito, só Cristo é mediador e caminho de salvação. E Ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a Igreja. Ao inculcar expressamente a necessidade da fé e do batismo, confirmou simultaneamente a necessidade da Igreja, para a qual os homens entram pela porta do batismo. Pelo que não se poderiam salvar aqueles que, não ignorando ter sido a Igreja Católica fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo como necessária, contudo, ou não querem entrar nela, ou nela não querem perseverar. Vejam que o ponto de partida do concílio ecumênico é exatamente Cristo como autor da salvação. O único caminho que leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Portanto, não existe salvação sem Cristo. Não existe um outro caminho para se chegar ao Pai senão por meio de Cristo. São Paulo, na 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 5 em diante, diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Mas esse texto não é o único. Cristo está associado indissoluvelmente à sua Igreja, da qual Ele é cabeça. E a Igreja, por sua vez, é corpo de Cristo. Disso nós já tratamos no vídeo anterior. Ora, como é que o homem chega ao conhecimento da fé? Jesus, em Marcos 16,16, afirma: quem crê e for batizado será salvo. Crer. Como poderão crer se ainda não ouviram? E como podem ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como é que se chega à obediência da fé? Como é que se crê em Jesus? São Paulo responde na carta aos Romanos, capítulo 10, a fé vem da pregação, e a pregação é a palavra de Cristo. E o mandato da pregação foi conferido à Igreja.
Logo, graças à pregação da igreja, se chega à fé. Não existe uma outra maneira de se chegar a crer. Eu não preciso da pregação, basta a palavra de Deus. E por meio de quem a palavra de Deus chegou a você? Qual foi a instituição que escreveu isso, que discerniu isto, que definiu quais os livros inspirados que comporiam esta que é chamada de palavra de Deus? A igreja. Depois, o batismo. Quem crê e for batizado será salvo, disse Jesus. Quem é que confere o batismo? Que salva. Quem não crê será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É por meio da igreja que somos batizados. É por meio da igreja que atravessamos essa porta de todos os sacramentos, que é o sacramento do batismo, a porta de entrada da família de Deus, a porta de entrada da salvação. Batismo e fé. Fé e batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Repito de novo as palavras de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 16. Por isso não se pode falar de fé sem igreja, como não se pode falar de batismo sem igreja. Duas realidades que Jesus considera imprescindíveis para a salvação. De novo, quem crer e for batizado será salvo. Logo, diz o texto, diz o Concílio Vaticano II, não poderia se salvar aquele que, não ignorando que a Igreja Católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que ela é depositária dos meios de santificação que o próprio Jesus instituiu e confiou à mesma Igreja, e de pregai, e de batizai, e de dispensai os meios de santificação, e de levai, sede portadora dos meios de salvação para todos os homens. Quem, sabendo que Jesus instituiu a Igreja, e sabendo que ela é dispensadora dos meios de salvação, não aceita a Igreja, se recusa a receber os meios de santificação oferecidos pela Igreja e se recusa a participar dessa mesma Igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas capítulo 10, versículo 16. Rejeitou a Igreja, está rejeitando o próprio Cristo. E isso não foi a Igreja quem disse, foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é de extrema gravidade saber que Jesus fundou a Igreja, saber que a Igreja é a depositária dos meios de santificação, saber que por meio da Igreja se chega à obediência da fé, se crê em Jesus, graças à palavra que foi constituída pela Igreja, que é tutelada pela Igreja, que é palavra da Igreja, que é palavra protegida, defendida, explicada, perscrutada e proclamada pela Igreja, e que a mesma Igreja foi querida por Cristo e que ela é instrumento necessário de salvação, é sacramento de salvação, e se recusa tal coração a aceitar esta instituição que foi querida por Deus, não é possível que essa pessoa se salve. De novo, Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E, finalmente, o último texto do Concílio Vaticano II, do capítulo 16, um outro texto também formidável acerca da salvação fora da Igreja Católica. Aqueles que ainda não receberam o Evangelho estão, de uma forma ou outra, orientados para o povo de Deus. Em primeiro lugar, aquele povo que recebeu a aliança e as promessas, e do qual nasceu Cristo segundo a carne. Povo que, segundo a eleição, é muito amado por causa dos patriarcas, já que os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Mas o desígnio de salvação estende-se também àqueles que reconhecem o Criador, entre os quais vêm, em primeiro lugar, os muçulmanos, que professam seguir a fé de Abraão e conosco adoram o Deus único e misericordioso, que há de julgar os homens no último dia. E o mesmo Senhor nem sequer está longe daqueles que buscam na sombra e em imagens o Deus que ainda desconhecem, já que é Ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E como Salvador, quer que todos os homens se salvem. Com efeito, aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, procuram, contudo, a Deus com coração sincero e se esforçam sob o influxo da graça
por cumprir a sua vontade, manifestada pelo ditame da consciência, também eles podem alcançar a salvação eterna. Nem a divina providência nega os auxílios necessários à salvação àqueles que, sem culpa, não chegaram ainda ao conhecimento explícito de Deus e se esforçam, não sem o auxílio da graça, por levar uma vida reta. Depois de considerar nesse texto formidável as duas condições das duas outras religiões monoteístas e reveladas, a saber, o judaísmo e o islamismo, o concílio trata daqueles que, sem culpa, nunca ouviram falar do Evangelho. De fato, antes de Cristo, todos os integrantes da humanidade, sem culpa, nunca ouviram falar do Evangelho. Só existe Evangelho depois do mistério da encarnação, no tempo, há 2000 anos atrás. E depois, após o mistério da encarnação, o concílio contempla aquelas pessoas que, sem culpa, nunca ouviram falar do Evangelho, nem da existência da igreja, nem da necessidade da igreja. Pois bem, aqueles que desconhecem, sem culpa de sua parte, a pessoa de Jesus como Senhor e Salvador, e desconhecem também a igreja, podem conseguir a salvação se procuram viver uma vida reta, seguindo os ditames da sua consciência, praticando aquilo que eles entendem, eles concebem como bem, e evitando aquilo que eles concebem como mal, não sem o influxo da graça de Cristo. E a salvação é possível para esses que se esforçam por viver uma vida reta. Assim, a palavra de Deus se estende como possibilidade de salvação, ainda que desconhecida explicitamente. Para tantos homens, também esses podem alcançar a salvação, não sem o influxo da graça de Cristo. Se salvaram, foi pelos méritos de Cristo. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se salvam, é pelos méritos de Cristo. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se hão de se salvar, será pelos méritos de Cristo. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ordinariamente, a salvação chega aos homens por meio da igreja. Mas a igreja não é o único instrumento de salvação. Deus tem caminhos misteriosos, Deus tem mecanismos desconhecidos, Deus tem dispositivos que não estão ao alcance da nossa compreensão, meios misteriosos, caminhos desconhecidos à nossa razão, até à nossa fé, por meio dos quais Ele pode conduzir os homens à salvação. De qualquer forma, ninguém se salva senão por meio de Cristo. Ainda que tais pessoas, se elas soubessem que havia um Cristo, elas buscariam, elas aceitariam, porque são pessoas retas, porque são pessoas esforçadas, abnegadas na prática do bem, ainda que esse conceito possa oscilar de cultura para cultura, de povo para povo. Mas eles, sem culpa, nunca tendo ouvido falar do Evangelho, buscam o que o seu contexto considera de reto, de justo, de louvável, de honrado, de louvável, de edificante, de virtuoso, podem conseguir a salvação. Concluo com esse vídeo, essa série de vídeos dedicada a essa questão tão fascinante, Jesus Cristo e a Igreja e a salvação. A Igreja Católica e o seu papel no processo de salvação, o processo de redenção, o desejo de Deus de salvar todos os homens, de levar todos os homens ao conhecimento da verdade. Desejo que, tendo refletido esses vídeos, você, católico afastado da Igreja, se aproxime dela. Ela abraça você com todo carinho. Convida você ao sincero arrependimento por ter se distanciado daquela que a palavra de Deus chama de mãe. Ela é a Jerusalém Celeste e ela é a nossa mãe, diz a carta de São Paulo aos Gálatas no capítulo 4. A Jerusalém Celeste, a nossa mãe. A mãe que gerou você na fé. A mãe que fez você renascer para a vida nova pelo batismo. A mãe que alimentou você com a Santa Palavra.
A mãe que ensinou a você os ensinamentos de Jesus. A mãe que instruiu você. Volte para casa, com o devido respeito à instituição na qual você pertence. Agora, o seu lugar aqui na sua casa. Volte para a sua casa. A igreja espera você. Abra o seu coração, antes de tudo, à palavra de Deus, que foi aqui citada nesses 5 vídeos abundantemente. Volte para casa. O seu lugar é aqui. Jesus instituiu uma única igreja. Nossa fé católica professa é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas as outras instituições não pensam nisso. Deixe as outras pensarem aquilo que elas quiserem. Esse é o pensamento católico. Essa é a doutrina católica. Esse é o ensinamento constante da Igreja Católica. Volte para casa. E se puder trazer outros consigo, traga. Traga, porque aqui há lugar para todos. O seu lugar é no seio da mãe. É no regaço da mãe. A Santa Mãe Igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Aceite a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.